E hoje a gente recebe aqui no estúdio o cirurgião dentista, o Dr. Valdemir Musulon, da clínica Brazilian Smile. Dr. Valdemir, boa noite. Me desculpa porque eu estou errando o seu sobrenome hoje a noite inteira. Valdemir Musulon. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer para a gente receber você aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder... Imagina, o prazer é todo nosso, pessoal que está em casa, que tem dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à saúde bucal, vai deixando as perguntinhas aqui nos comentários, porque o Newton já está de olho e está ligadinho. Doutor Valdemir, posso chamar assim, né? Por favor. Que a gente gosta, eu adoro chamar doutor, parece que dá até uma segurança na gente, é muito melhor. A gente já sabe que está lidando com uma pessoa que pode nos ajudar. Conta pra gente e pro pessoal que está nos assistindo um pouquinho da sua trajetória, quanto tempo você está aqui em Londres, quanto tempo de experiência já? Tá. Veja bem, eu tive a feliz oportunidade de estar trabalhando aqui em Londres há 6 anos. Foi um começo sempre como migrante, muito difícil, nós tivemos que batalhar muito para poder ter o que nós temos hoje. Eu tenho 23 anos de formação, sou formado no Brasil e também tenho o meu Master em Portugal, que é o que me oportunizou de estar trabalhando aqui na Inglaterra. Isso. Eu, quando vim à Inglaterra, eu fiz uma pesquisa pequena de mercado e a gente observou que tinha uma carência do mercado, existe uma comunidade brasileira muito grande e nós, quando observamos que tinha essa oportunidade, falamos, por que não? Então, estamos aqui há 6 anos. Estamos muito felizes, muito bem e estamos sempre caminhando. Que bom! E é o que a gente sempre fala, né, Newton? É muito bom para a gente, né? Traz conforto e segurança para nós brasileiros, porque é uma coisa cultural. Eu acho que todo mundo que está em casa aí vai concordar comigo. Quando se trata de medicina, de dentista, a gente sempre se sente mais seguro, mais confortável com um profissional, né, que seja da mesma cultura que a gente, que fala a nossa língua, e se for brasileiro, então, melhor ainda. E por ter essa comunidade enorme de brasileiros e portugueses em Londres, doutor, conta pra gente quantos % de brasileiros vocês atendem na Brazilian Smile? Existe uma proporção inglês-brasileiro? Sim, ou é muito mais nós brasileiro? temos essa estatística. Nós atendemos por volta de 80% a 85% de brasileiros. Tá? É isso. Eu tenho um background italiano, então eu falo um pouco italiano e eu também tenho um bom espanhol. Então, assim, eu trabalho com a comunidade que fala português, espanhol, italiano e, obviamente, os ingleses. Mas 85% vem da comunidade brasileira, né? Não é raro os pacientes nos abordarem e falar, doutor, eu tive num dentista, né, não brasileiro, não falava a língua e infelizmente eu tive um dente extraído. Né? Então isso é um grande problema. As pessoas vão ao consultório porque buscam uma segurança de estar falando com um dentista que consegue entender claramente a necessidade, o que ele busca, qual é o anseio principal dele. E obviamente nós conseguimos, ou procuramos, né, sempre atendê-los da melhor maneira possível. E a gente fica muito feliz de saber que temos, né, profissionais como o Dr. Valdemir aqui à nossa disposição, à disposição da nossa comunidade. Já a gente vai deixar os detalhes da clínica e do doutor aí na tela para vocês. E uma pergunta, uma curiosidade, que eu sempre faço essa pergunta para todos os convidados. Algum motivo especial por ter escolhido essa área de odontologia? Eu nunca objetivei uma outra área. Parece que eu acho que eu nasci mesmo com a aptidão. Sempre fui um esportista, às vezes eu quero ser jogador de futebol. Como todo homem no Brasil. Não, eu nunca prestei um único vestibular para uma outra área, então estava muito claro para mim que eu queria trabalhar dentro dessa área. E quando saí da faculdade, já ficou claro também que eu queria trabalhar com ortodontia e cirurgias, e é onde a gente foca hoje, né, onde eu tenho minhas especialidades.
Tá certo, muito bacana. Que bom saber, eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas estão vivendo realmente o dom, né? Porque eu acho que todo mundo nasce com o dom. Algumas pessoas passam a vida aí tentando descobrir e para outras, é claro, né? Para se encontrar. Muito bacana. Isso também pode ser um ingrediente fundamental para o sucesso, né? Para fazer bem feito, para fazer um trabalho que seja reconhecido e que ajude as pessoas. Claro, a gente realmente eu volto para casa com a sensação do dever cumprido todos os dias. É uma coisa que está dentro da gente. Muito bom. Antes da gente continuar aqui batendo papo com o doutor, eu acho que a gente já tem pergunta, não é, Nilton? Então já vamos começar. Temos pergunta já aqui, ó. A Kênia Martins, ela pergunta, onde fica a clínica? Nós vamos colocar o endereço da clínica, as informações aqui na tela, mas, doutor, onde que fica exatamente em Londres a clínica de vocês? A clínica está situada no número 42 da Harley Street, para quem é Central London, na Oxford Circus. Referências, nós temos o Consulado Brasileiro e a John Lewis. Nós ficamos, essa Harley Street ela é relativamente famosa no meio médico. No meio médico, né? Isso. E a Sociedade Médica se estabeleceu ali. Então, é próximo do Consulado Brasileiro e John Lewis. É bem próximo ali da Oxford Street, Oxford Circus também, BBC, que é bem fácil. A BBC também, Consulado Português, nós estamos atrás do Consulado Português. O acesso realmente é simples. Legal. Nilton, enquanto você pega aí a pergunta do Laurindo Ruivo, já conseguiu visualizar? Já temos aqui já. Tem também a pergunta, alguém perguntou quais são os tratamentos oferecidos, doutor? Vamos lá. Como clínica geral, obviamente nós fazemos coroas, canais, nós temos uma especialista brasileira. É importante frisar, Wendy, que nós, como especialistas no Brasil, nossos títulos não são reconhecidos na Inglaterra. Então, nós temos o dever de orientar todos os pacientes de que nós somos clínicos gerais aqui. Nós somos especialistas no Brasil, mas aqui trabalhamos como clínicos gerais. Nossas especialidades não são reconhecidas na Inglaterra. Entendi. E isso é importante, apesar de que o paciente que busca o nosso consultório, ele vai ter um serviço de um especialista no Brasil. Mas aqui nós somos clínicos gerais. Então, nós temos uma especialista em canais, né? Eu trabalho na área de ortodontia, de aparelhos, de implantes, cirurgias avançadas, enfim, fazemos coroas, facetas, laminados, estivemos conversando algumas coisas, é uma clínica geral, né? Então, a gente tem praticamente todos os serviços disponíveis. Bacana, obrigada, doutor. A gente vai falar sobre, com mais profundidade sobre alguns desses tratamentos, mas antes disso, vamos só responder o Laurindo para a gente não se perder aqui nas perguntas. Certo. O Laurindo Ruivo, ele diz: olá, boa noite, estou em Lisboa, em Portugal. Gostaria de saber se o clareamento dos dentes não danifica o cálcio dos dentes, já que é feito por produtos químicos. Sim. Laurindo, isso é uma boa pergunta. E é uma dúvida recorrente no consultório. Veja bem. Sim, é um produto químico, mas os produtos químicos podem ter mais e menos agressividade. Uma pasta de dente é um produto químico. É um produto químico. Sim. Os clareamentos têm determinadas concentrações. No Reino Unido, especificamente, nós temos o limite de concentração de 16%. Mas nós temos, por exemplo, no Brasil, em Portugal, Laurindo está falando de Lisboa, não é? Em Lisboa nós temos concentração, acho que até de 20%. Tá? Então, assim, eu acompanho o desenvolvimento dos clareamentos há bastante tempo, alguma coisa em torno de seus 20 anos. Pode ficar tranquilo, viu, Laurindo? Você pode fazer o teu clareamento, resultado vai depender, claro, dos produtos que são escolhidos pelo seu dentista, mas o resultado é muito bom. Você precisa ter uma recorrência cada 3 anos, 4 anos, você fazer um reforço, porque vai depender muito da sua dieta. Se você tem uma dieta à base de vinhos, portugueses adoram vinhos tintos, vinhos verdes. Ai, gente, o café é o pior. O café, vinhos, curry, no caso, né, de algumas comunidades aqui da Inglaterra. Então, esses tipos de produtos, realmente, eles escurecem os dentes. Fumadores, né, os fumantes, fumadores em Portugal, fumantes aqui, também bastante. Influencia muito, sim, mas o resultado é muito bom, viu, Lorena? E antes de dar continuidade aqui para as perguntas, em relação ao clareamento, existem vários
Tipos. Tipo, certo? Sim. E tem algum que seja melhor que o outro? Tem algum que você, olha, esse eu indico mais, ou esse vai te dar um resultado maior? Ou depende da preferência do paciente mesmo? Não, veja bem, é muito importante você discutir isso com o seu dentista. Nossa clínica, nós não, por exemplo, nós não utilizamos os lasers. O laser, ele traz um resultado satisfatório. É mais rápido, muito bom. né? Mais rápido, mas alta sensibilidade. Um resultado que não é previsível. Você coloca um produto, vai clarear. Quanto esse produto vai clarear? Ninguém sabe. Eu, particularmente, prefiro os clareamentos caseiros. Tá? Você faz o molde no consultório, o paciente vai levar o produto para casa, vai utilizar. E de acordo com a progressão do caso, ele tem a liberdade de falar, opa, aqui já está bem, já estou feliz. Não quero um dente tão claro, olha, eu quero mais claro. Então, se eu quero esse dente mais claro, eu vou continuar com o processo. Em relação à sensibilidade, o laser ele traz muita sensibilidade. Verdade, porque eu já fiz, é horrível. Eu fiz a laser também. Ainda bem que não tive nenhum problema. Eu fiz doméstico, não tive. Tá vendo? Fica a dica. Inclusive a gente que trabalha, né, na televisão ou na tela do seu computador ou celular, a gente sempre precisa também ter esses cuidados com os dentes. Então eu vou dar uma passada lá na clínica e procurar um clareamento, esse caseiro fazer. Vamos tentar pela primeira vez. Mas e se tomar café um diazinho? Eu acho que o resultado não é o mesmo, né? Vamos lá. Eu acho que é muito importante que a gente tenha qualidade de vida. Eu brinco com os meus pacientes, se você for deixar de tomar um vinho, se você for deixar de tomar um café, ou você começa a deixar de viver. Então é melhor você optar por não ter um dente tão claro. Mas eu optei isso a vida toda, porque eu não consigo viver sem café. Eu posso até ficar uns dias, mas Não, você pode. Todo mundo tem o direito de ter. Olha aí no de sabor, pessoal. Só que, obviamente, você tem que estar ciente de que as suas opções, você é responsável pelas suas opções. Exatamente. Né? Então você vai ter um escurecimentozinho do dente, mas depende não é muito um café. É uma dieta à base de café, uma dieta à base de vinhos. Então uma taça de vinho, um copo de qualquer suco, né? ou uma xícara de café, não, isso não há problema. Que bom, fiquei feliz. Milton, vamos aqui continuar com as perguntas, porque tem bastante gente aí com dúvidas. Uma dúvida bastante, o pessoal pergunta sempre aqui também em relação a doutores, médicos, dentistas, é o atendimento. O atendimento é particular ou também faz pelo NHS? A Kênia Martins perguntou. Tá. A nossa clínica, ela faz só tratamento privado. Ok. Tá bem? Nós optamos, é uma linha de trabalho, a gente gosta de trabalhar. O sistema público, infelizmente, ele tem alguns limites. E normalmente o que o paciente busca é alguma coisa mais individualizada, é privado. Tá? Nossos serviços são todos privados. Tá certo. Perfeito. A Jéssica Favaro, ela diz, eu fiz um clareamento há 8 anos, possivelmente a laser, e ela sofre com sensibilidades. Então, de pessoas para pessoas, algumas são coisas acontecem. Né? São agora, já no ar, não é? Já no ar. E com esse comentário da Jéssica, existe um tempo, um período em que o resíduo, ou não sei qual é o nome correto para isso, mas você fez com o laser, o que fica ali no dente que provoca ainda essa sensibilidade depois de tanto tempo? Na verdade, não é a nível de esmalte dentário, é a nível de raiz. Se ela tiver um pouquinho de exposição, Jéssica, né? Viu, Jéssica? Se você tiver um pouquinho da sua gengiva com recessão, você expôs, a sua gengiva abaixou e expôs a raiz do dente. Então, ali são pequenos poros que tem ali, e isso daí é de alta sensibilidade. O laser, ele pode ter aumentado um pouco a abertura desses pequenos buraquinhos, tá? Poros seria a palavra mais adequada. E isso fica, essa sensibilidade, por bastante tempo. Agora, 8 meses? 8 anos? 8 anos. É muito, Jéssica. Você precisa procurar os cuidados profissionais. Hoje nós temos pastas de dentes reparadoras, que poderia ser uma opção para você. Você deve procurar o seu dentista para tirar informações de como proceder. Tá bem? Mas existem tratamentos desensibilizadores. Tem que procurar o seu dentista. Então fica aí a dica do doutor. Jéssica. Perfeito. A gente tem aqui a Tatiana Góes. Ela diz, boa noite, gostaria de saber o que seria possível fazer com meu filho. Já fomos 3 vezes ao dentista e nada resolve. Esperamos pelo dentinho da frente do lado esquerdo quase 1 ano e o dentista fala que vai crescer e até hoje nada. Já tiramos raio-x e continua na mesma.
O que você acha sobre isso? Ele tem 8 anos. 8 anos. E a mãe? A mãe é Tatiana Góes. Tatiana. Isso. Veja bem, nós temos períodos de crescimento onde existe a erupção do dentinho na boca. A média de uma erupção do dentinho inferior é aos 6 anos de idade. Mas 8 anos, 7, 8 anos, não é uma coisa extremamente tardia. É um pouquinho tarde, sim. Mas você pode aguardar até um período um pouquinho maior. Existe uma técnica que chama ulotomia, que você simplesmente, o dentista pode passar uma anestesia e fazer uma pequena incisão ao redor, na crista da gengiva, e favorecendo a erupção do dente. Pode ser que tenha formado um tecido fibroso sobre o dente, ali na gengiva. Então o dentista faz com uma laminazinha, faz uma incisão pequena, né, e como se fosse o mesmo um espaço. Você vai expor uma cesárea. Você vai expor o dente à cavidade. E aí você convida o dente à erupção. Mas não está fora, não. 6 anos é a média apenas. As mães, às vezes, chegam ao consultório: doutor, eu tenho uma dúvida, 6 meses, 8 meses de vida, meu filho ainda não nasceu nenhum dente. É normal? É normal. Porque saiu um pouquinho da média. A minha filha, ela teve uma erupção tardia. Ela tem todos os dentes presentes hoje, não há nenhum problema, tá bem? Mas sim, se persistir muito, precisa de um profissional. Isso, procure um profissional. Tá bem? Vai a dica. A Deise Vital, ela pergunta: cobram pela consulta? E também a gente tem aqui a Tainara Campos, ela diz: qual é a forma de pagamento? É só à vista ou parcelado? Tá, a Deise e a Tainara. Isso mesmo. Como consultório privado, Deise e Tainara, sim, nós cobramos, tá? Nós não costumamos muito falar sobre valores e procedimentos, mas uma consulta nós cobramos 40, também, para fazer o check-up. Dependendo do tratamento, né? Sim. E ela tinha uma outra pergunta também. E a forma de pagamento? Como é a forma de pagamento? Bom, a forma de pagamento normalmente é à vista, mas aceitamos cash, cartão, cheques, enfim, formas de recebimento. É negociável. Negociável. Ela pergunta se à vista, acho que acredito que ela quis dizer se existe sobre a possibilidade de parcelamento, né? Não a consulta, mas assim. Veja bem, na Inglaterra nós temos muitas facilidades de pagamento. O nosso consultório, ele adota o sistema pay-as-you-go. Basicamente. Você quer fazer uma restauração, ou 2 restaurações, ou 3, você vai e paga por elas. E você vai se programar, porque cada um tem uma realidade econômica. Claro. Então, dentro dessa realidade, cada pessoa vai se organizar. Doutor, eu quero vir uma vez por semana e fazer um dente, ou eu quero vir uma e fazer 2, ou eu quero vir a cada 15 dias, ou uma vez por mês. O mais importante é a Jéssica. Tainara, o mais importante nunca deixe de visitar o seu dentista. A partir do momento que você começa a evoluir, uma hora as coisas vão estar todas organizadas. Só que se o paciente a pessoa começa a não frequentar o dentista regularmente, os problemas começam a aparecer. E vão sempre aumentando. Ele nunca desaparece sozinho. É verdade. Então, infelizmente, as formas de pagamento hoje na Inglaterra, nós temos Dental Finance, que é uma financiadora que, se a pessoa estiver legal no país, ela pode fazer aplicações para o sistema financeiro, né? Nós temos um consultório. O consultório é credenciado ao FCA, né, a entidade financeira da Inglaterra. Então, algumas entidades podem fazer empréstimos. Dental Finance é um financiamento. O sistema Pay-as-you-go que nós adotamos cartões de crédito, pode ser utilizado, nós não cobramos tarifas, tem muitas facilidades. Tem várias opções, pessoal. O importante não deixe de ir. Não deixe de ir, porque depois pode ser pior. Depois, às vezes, a solução é só arrancando. É muito tarde, né, Newton? Antes de você continuar, eu acho que a gente deixou aqui uma pergunta da Tereza Cristina, que ficou lá atrás nos comentários. Quais são os sinais de periodontite? O principal sinal de periodontite é sangramento. Se você tiver sangramento, cuidado. Não só sangramento com o passar do fio dental ou a escova. Sangramento, ele é um sinal de alerta. Alguma coisa, assim como a dor, o sangramento também indica que algo não funciona, algo não está bem.
Agora, a periodontite, existem periodontites leves e avançadas. As periodontites mais avançadas levam à perda de dente, inclusive. No caso de uma periodontite leve ou uma gengivite, que é o primeiro estágio da periodontite, normalmente são sangramentos. Às vezes pode ter entrado ali uma casquinha de pipoca, ou o paciente não está usando o fio corretamente, ou negligenciando na utilização do fio, às vezes não está utilizando. A placa bacteriana vai juntando e uma hora vai começar a sangrar. É a hora de você estar no seu dentista. A cada 6 meses, o paciente precisa estar ao consultório para que possa fazer a remoção dessa placa. Então, por isso que a gente recomenda, a cada 6 meses, por favor, venha ao consultório, para que o dentista faça o que você não conseguiu fazer todos os dias em casa. Então, é um complemento. A limpeza no dentista é nada mais do que um complemento do que você não consegue fazer. Então, mas a utilização do fio dental é fundamental para a prevenção de gengivites ou periodontites. Voltando à questão da periodontite, os sintomas, o primeiro é sangramento e inchaço de gengiva. Tá? Normalmente, ao redor da gengiva fica aquele roxinho ou vermelhão, né? Um vermelhinho, e esse sangramento. Ou toque, ou um sangramento à escovação, quando você está escovando os seus dentes, se você perceber que tem um sangramento, alto lá, alguma coisa pode estar acontecendo. Claro que você pode estar escovando o dente com muita força. Assim como o fio dental, você passar o fio dental com muita força, isso pode levar a um damage no seu dente, uma injúria no seu dente. Mas, de modo geral, uma periodontite é muito caracterizada pelo sangramento. Vamos dar continuidade aqui, você que mandou a sua pergunta já, o Newton vai ler aqui, a gente vai tirar as dúvidas com o doutor, mas aqui eu tenho uma pergunta também para o doutor Valdemir. O que é microscopia? Microscopia é a nova ferramenta do futuro. Olha que bacana, para quem não conhece. Microscopia é basicamente um microscópio, onde nós conseguimos aumentar e amplificar uma imagem 60 vezes. Então, imagina um copo como esse, amplificado 60 vezes. Então, você tem uma microcárie que imagina você que você tem uma microcárie, mas não está visível aos olhos. Não. Então, com o microscópio, nós conseguimos identificar muito facilmente uma cárie ou qualquer outro processo. Olha que bacana. Não só isso, no procedimento operatório, né, quer seja uma remoção de uma cárie, fica muito mais claro. Então, isso é uma ferramenta excepcional de trabalho. O dentista hoje, infelizmente, nós temos ainda um custo que ainda limita a utilização, mas é a nova ferramenta do futuro. Alguns profissionais usam óculos de aumento, mas a microscopia aumenta muitíssimas vezes. Chega às vezes a ser até um pouco desconfortável. Nós temos que utilizar lentes menores, porque só o fato da respiração do paciente já é suficiente para, às vezes, mexer um pouquinho. A microscopia, ela nos auxilia muito nos procedimentos cirúrgicos, que nós conseguimos ver as camadas que nós estamos cortando. Então, nós conseguimos ter uma precisão cirúrgica muito grande. Muito legal. E isso nos permite um resultado final muito importante, que é o que o paciente busca. E está disponível na clínica? Sim, nós temos no nosso consultório. Nosso consultório ele tem radiografia digital, microscopia. Nós temos um consultório bastante montado. Microscopia, lembre-se bem, porque é o futuro da odontologia, já está presente hoje na Inglaterra, em Londres. Muito bom saber. Sim. Newton, é contigo. Vamos lá, temos a pergunta aqui da Ana Cláudia. Ela volta a falar do café, que o pessoal voltando a falar de tomar café. Ela diz: oi, sempre que eu tomo café, escovo os dentes, acredito que ajuda. O que você acha? Sempre ajuda. A grande dúvida é, quantas vezes você toma café? E se você escova todas as vezes? Porque é muito importante que o paciente tenha em mente a quantidade de escovação também danifica os dentes. Nós temos que pensar que uma escovação precisa ser o mais eficiente possível para a remoção de placa bacteriana. Mas um café não vai formar uma placa bacteriana. Uma placa bacteriana precisa de um período dentro da boca para se formar. Então, você pode tomar um café, se for um café preto. Se for café da tarde, café da manhã, todos os dias, você precisa pensar no seu médico ou na sua dieta. Mas o café, se você fizer as 3 escovações diárias, ou talvez uma quarta, eu sempre oriento meus pacientes, olha, 4 escovações, dependendo da intensidade, começa a você ter damage na sua gengiva. Começa a ter recessões de gengiva e voltamos àquela situação do clareamento
porque faz 8 anos que está com sensibilidade, ou toma uma água gelada, um drink gelado e tem sensibilidade, por quê? Não é? Às vezes, a própria escova pode promover uma recessão de gengiva. Então, nós temos que prestar muita atenção na forma como nós escovamos os dentes, a frequência que nós escovamos e a pressão que é embutida nessa escova. Porque se você coloca muita força na sua escova, você vai danificar a sua gengiva. E ela, como um tecido muito frágil, eu estou dizendo da gengiva ao redor do dente, é um tecido bastante frágil. Então ele vai abaixar. Ele vai, como se fosse, você está em má companhia, você vai se afastar daquilo. E isso promove uma recessão que tem uma alta sensibilidade. Toda raiz exposta, frio, vai ter sensibilidade com água gelada. Gente, eu tô ouvindo tudo isso aqui, Nilton. Eu tô tocando aqui meus dentes. Não, aqui pra eu ver tô como estão. ouvindo e eu tô pensando, eu faço isso, e sim, eu sinto isso quando tomo qualquer coisa gelada, eu tenho essa sensibilidade, mas eu tô pensando aqui na pressão. Muito importante. Da escovação. A forma que você pega na escova é Já faz fundamental diferença. Ai, na sério? hora de você transmitir a força. Imagina você, senhores aqui, imagina você pegando a sua escova e apoiando o polegar e empurrando isso contra os seus dentes. Okay? Agora imagina você pegando como uma caneta, o longo do braço, que a caneta, que a sua escova tem, para deflexionar, para essa força ser dissipada. Então a força que chega aos seus dentes é muito menor. Olha só. A gente tem São em pequenas produção, dicas. tem alguma escova de dente aqui no estúdio pra gente só Claro, vai ser mostrar um prazer. como que é a maneira correta de pegar na escova? Não sei se a gente vai ter uma escova de dente Eu aqui. tenho uma escova lá. Mas tá onde a sua escova? Tá na minha bolsa, ali no escritório, Lili. Se a produção, Lili, se Se a você produção conseguir pedir, uma porque eu acho escova laranja. importante. Eu acho fundamental. Já vamos fazer a análise da escova no geral já, se é boa, se é de marca, se está precisando ser usado, talvez ou não. Posso fazer uma planificação? Muito Exato, porque, simplesinho. sabe... São três. Ótimo, é bom, senão eu já são três jogo ela itens agora mesmo. muito simples. Sim. Vamos fazer a análise. Não precisa, viu? Eu mesmo faço isso por você. Opa! E aqui, gente, a gente não pode perder a oportunidade de estar aqui com o doutor e não saber escovar os dentes, porque agora eu fiquei na dúvida. Será que eu sei escovar? Pode entrar aqui, Lili, por favor. Nós temos aqui a escova de dente e vamos mostrar agora. Joga no... Primeira Essa é a minha pergunta, doutor. escova de Joga ou dente. não joga? Joga. Joga. Vamos jogar agora. Quais são os motivos para ser A jogada? primeira situação é, a tua escova está um pouco vesga. Ela tá tortinha. Adorei. É porque essa escova de viagem, tá? Essa que acompanha comigo na mala. Eu Está tenho ela naquele em casa cantinho também. da mala, Doutora, desculpa, apoiada. só porque você falou que é pra jogar fora. Pois é. Porém, veja bem, é uma escova de excelente qualidade. A Cura Prox, ela é líder, tá? Em qualidade. Ela é uma escova suíça. Ela tem inúmeros prêmios. Doutor, repete só, por favor, a marca. Cura Prox. Cura Prox. Cura o próximo. Cura Prox. Cura Prox, então, é uma marca boa, É uma em marca geral. excelente. É a Excelente, número pessoal. 1 em qualidade. Eu tive essa dica ela é uma em escova Curitiba suíça. por uma amiga e a partir de então eu só compro ela. É uma excelente dica. Só que, veja bem, uma escova para ter efetividade, ela precisa ter as cerdas retinhas. E aqui é como se você mirasse ali e as cerdas fizessem Gente, eu não isso sei daqui. se vocês aí que estão assistindo Consegue conseguem ver, mas tá assim, ó, assim, Espichada. espichada, vesga, como disse o doutor. Então, essa daqui não tem efetividade, porque você vai mirar ali e a escova está mirando para lá. Então, você pensa que você está escovando assim e está escovando para lá. Olha só, gente, Então, muito importante isso. uma escova com 3 meses, 2 meses, o limiar é você começar a olhar a escova e ver se ela está muito torta. Se ela estiver torta, ela não está tendo eficiência. Uma escova como essa, Newton, é Por muito favor. importante você... Vai pro lixo, né? Fazer o quê? Essa já está. A sensibilidade. A escova precisa ter uma sensibilidade, tá? Você precisa ter a sensibilidade de perceber que a cerda é suave. Então, a grande questão no consultório, doutor, mas eu tenho a sensação de que meus dentes não ficam limpos quando eu uso uma escova macia. A escova dura, eu passo as cerdas e eu sinto aquele dente lisinho. O paciente tem razão. Os dentes estão limpos, porém estão sendo a gengiva está sendo traumatizada e isso leva a recessão de gengiva. Então, uma cerda bem macia você consegue aumentando a frequência da escovação. Então, em vez de você escovar 10 vezes, você escova 15 ou 20.
Tá? Você não vai danificar a sua gengiva Olha e aí. você vai ter eficiência. Então você vai ter o resultado sem o problema da recessão de gengiva. Anota aí, gente. Agora, Anota aí. a grande questão é do esforço que você aplica a pressão. A pressão, basicamente, alguns fabricantes até fazem aqui, olha, É verdade. uma bolinha para você colocar Colocar o o dedinho. dedo. Está completamente errado. Isso não se pode fazer. Por quê? Porque você estimula o paciente, olha aqui, Newton, com licença, você apertar os dentes, você pega seu dedo e você aperta. O braço de alavanca é muito pequeno aqui. Então, nessa fase, você consegue praticamente o seu antebraço, toda a força do seu antebraço, você descarrega em cima da Olha pequena papila da gengiva. Ela não resiste e desce. Se você pegar como se fosse uma escova, como uma caneta, tá? Em vez de como você estivesse escrevendo, só que você aumenta o braço de alavanca e a força vai ser dissipada. Então você vai ter daqui até aqui como um braço de alavanca. Então você vai fazer a escovação aqui e vai vindo, caminhando, grupo de 2 dentes, contar até 10. E vem contando Até 10. até 10. E muda para o grupo seguinte. E vai contando até 10 e vem vindo e chegando aqui no meio. Como é que faz, Newton? A mesma coisa, só que você vira a escova. Só que em vez de estar escrevendo aqui, é para trás. Então você Olha continua o mesmo movimento. Perceba, nós não mudamos muita coisa. Nós estávamos aqui e chegou aqui, você só virou e continuou. Só que é importante você ter um critério de escovação. Começa de um lado, vai até o outro lado, para que você não perca nenhum dente. Porque as pessoas às vezes fazem isso, aquilo, e memorizam. 2, 3. E você faz isso igualzinho todos os dias. Verdade. Existem casos que os pacientes chegam, tem um dente no meio que está completamente escuro. Fala, como é que você consegue? Você pula? Fala, não, você memorizou esse movimento todos os dias. E essa memorização, infelizmente, finaliza o arco superior e passa para baixo. Ou vice-versa. Se você tem mais dificuldade de escovação embaixo, você começa na parte inferior. Porque você sempre começa melhor e descansado você vai cansando e vai acelerando. Isso é praxe. Então, a dica, você sempre começa por onde é mais difícil. Porque você vai com mais capricho, então você vai... Só que da maneira como eu descrevi, você começa no arco, por exemplo, atrás, e você vai até o outro lado, você não vai pular ninguém. E a sua escovação vai estar 100% eficiente. Olha só, gente. Porém, se dica. preparem. O tempo de escovação no seu banheiro vai aumentar. No mínimo, dobrar. No mínimo dobrar. Mas é o que é bom, né? Mas Tem o que é bom. Valeu a super dica, Newton. Tem muitas perguntas. Vamos lá. Deixa eu só fazer a do Sérgio para a gente finalizar o assunto Por da favor. escova e você já pode ir lá partir para a pergunta da Tereza. O Sérgio perguntou de quanto em quanto tempo nós devemos trocar a nossa escova. A escova vai depender da qualidade da sua escova. Essa escova que nós citamos aqui, a Curaprox, ela é um pouco mais cara, mas ela também demora mais para envergar, para cerdas dobrarem. Então, uma cerda que começa a envergar, já é hora de trocar. Porque tá vesga. Tá tentando fazer um trabalho do lado esquerdo, mas na verdade a cerda está virada para o lado direito. Então, você não tem eficiência na escovação. A média são 3 meses. Tá? Só que vai o critério. Uma pessoa que aperta, como nós estávamos dizendo, da forma errada, a escova, empunha aqui, um mês a escova já vai estar completamente destruída. É hora de trocar a escova e a forma de empunhar os dentes. Tá Só para a gente certo. encerrar aqui a questão de escovas também, a Pamela, ela pergunta, e a escova elétrica é uma boa opção? A escova elétrica é um pouco de polêmica. As indústrias, sim, elas querem que você adote sempre a escova elétrica. No meu consultório, eu particularmente adoto a escovação manual. Porque com a escovação manual eu consigo dosar, como eu acabei de lhe mostrar, eu consigo dosar a intensidade que eu coloco na cerda. Existem algumas escovas elétricas atuais que elas têm um dispositivo onde você começa a colocar muita pressão, ela apaga sozinha. Então ela é uma tentativa, só que mesmo assim ela ainda é um tanto forte. Ela ainda, acho que precisa de um pouco mais de sensibilidade. Eu andei testando algumas, eu particularmente acho que nós ainda precisamos trabalhar um pouco. Eu sempre indico a escova elétrica onde nós temos aquele caso dos preguiçosos. Pessoa que tem dificuldade, talvez. Crianças, mas muito cuidado com a escova elétrica. Eu tenho tido muitos casos de recessão de gengiva, sensibilidade, causados
pela escova elétrica. Então, eu particularmente, no meu consultório, ainda adoto a escova manual, desde que o paciente tenha uma boa técnica de escovação. Duas outras perguntas aqui, rapidinho de escova também. Eu acho que é importante. A Teresa Cristina, ela pergunta qual a melhor escova, e o Leone, ele pergunta, tenho dúvidas sobre o tamanho da escova. Muito bem. Em termos de qualidade de escova, todos os grandes fabricantes fabricam boas escovas. Nós não estamos aqui para eleger uma maior, uma melhor. Eu citei a Coroprox porque, sabidamente, ela é ganhadora de inúmeros prêmios de qualidade. Tá? E é muito escova importante a gente dar essa dica também, porque Sim. às vezes as pessoas ficam na Fica como dúvida. dica. Mas Colgate, Sensodyne Oral-B são todas escovas muito boas. Alguns pacientes que têm, preferencialmente aqueles que têm um pouquinho de bochecha mais larga ou um corredor bucal pequeno, às vezes a escova de cerda mais curta, tá? Como essa ou até menor, você consegue ter uma efetividade na parte posterior. Não é? Então, a questão de tamanho de escova, ela é muito relativa. Porque, por exemplo, alguns pacientes, olha, eu uso aparelhos. Então, às vezes a escova é um pouquinho maior, com um filete no meio. Existem... O design de escovas hoje no mercado são inúmeros. Basta você estar bem adaptado com uma. Não existe, obviamente, escovas muito largas, muito grandes. Ao fundo você tem dificuldades, sim. Então, uma escova menor vai ter uma efetividade na região posterior. Porém, tem que ter um pouco mais de paciência para poder finalizar todo o arco. Perfeito. Porque é como você limpar o chão com uma escova pequena, uma vassoura pequena ou uma grande. Exatamente. Mudando um pouquinho aqui de escovas para implante. Kenia Martins, ela pergunta, quem fez implante, é verdade que tem que trocar depois de 5 anos? Não. Não é verdade. Não é uma verdade. Só se foi feito mal. Um implante é uma raiz artificial. Imagina você que você tem um dente e esse dente ele está dentro do seu osso. Essa raiz natural. Pois bem, você perdeu o seu dente. Você vai lá e coloca um implante. É um pino em titânio, né? E esse dente é como se você fizesse um furinho no osso e ele vai cicatrizar. Então o implante vai ali e vai ser abraçado. Tá? Acho que nós temos uma imagem. Olha, nós ali. temos imagens. Sim, ali. então veja bem, aquilo ali é um osso virgem. Você tinha um dente perdido ali, um espaço, foi feito um furinho. O seu corpo, o seu organismo vai tentar cicatrizar aquilo, mas antes nós colocamos aquele pininho. Olha que E bacana. aí, agora, o tecido vai cicatrizar. Só que conforme ele está cicatrizando, ele prende aquele pino, aquele implante ali dentro, e daquilo ali, em teoria, nunca mais se solta. Não é a cada 5 anos. Tá? Um implante pode durar a vida toda. Um implante com 15 anos, 20 anos de acompanhamento é bastante legal. Não é? Você falar que você tem um implante há 15 anos, foi um sucesso? Sim, mas hoje em dia as técnicas, por exemplo, ali a gente vê uma técnica ali não é uma carga imediata, é uma carga tardia. Hoje em dia, nós conseguimos colocar esse implante, que você vê aí na tela, esse tapa, que é esse cicatrizador, nós já poderemos colocar esse segundo estágio em cima, não esse o próximo, e em cima, no mesmo dia, o dente. Mas esse estágio. Então, hoje em dia, nós conseguimos colocar o implante, colocar o abutment e em cima a coroa. No mesmo dia, no ato cirúrgico. Uau. Desde que esse implante tenha um travamento intraósseo, ou seja, é necessário, é como se fosse um prego. Você imagina um parafuso na parede, um prego na parede e na areia. Se você tiver, durante o procedimento cirúrgico de instalação desse implante, uma fixação dentro do osso que passe ali acima de 30 newtons, 40 newtons, você faz ali o furinho e o implante fica fixo. Na hora, é mecânico isso, não é biológico, é mecânico. Conforme você trava o implante, você ficou muito fixo, você pode colocar a coroa em cima. Tá? Isso é muito interessante quando você tem algum problema estético. Você teve um acidente, que você caiu, enfim, e perdeu um dos dentes.
Você pode colocar o implante e já a coroa no mesmo dia. Olha Isso só que normalmente legal. é o que se faz no nosso consultório. Então, quando você tem a perda de um dente, ou por uma trinca, rachou um dente, ou um canal que você teve um problema, você teve que sacar esse dente, veja bem, a técnica mais preconizada nos dias de hoje é colocar a coroa no mesmo dia. Por quê? Porque quando você saca o dente, o que você tem ali? O espaço da raiz. Então, onde você tinha a raiz, antigamente, o dente, você tem um oco. E ali a gente vai e já fixa o implante. Em alguns casos, nós temos um espaço muito largo de raiz e o implante pode ficar um pouquinho solto. Nesses casos, a gente não recomenda colocar a coroa no mesmo dia. Porque um movimento, dependendo do tipo de mordida que você tiver, o movimento pode deslocar esse implante Olha e levar só. à perda do implante posterior. Mas nesse tipo de técnica que está sendo mostrado aí agora, onde a pessoa já perdeu o seu dente há bastante tempo, basta que você faça a perfuração, o tecido vai tentar, o organismo vai tentar cicatrizar, mas antes nós fizemos um truque. Nós colocamos um parafusinho ali dentro, feito em titânio, Olha só que onde legal. não existe rejeição, existe falha cirúrgica. Se você perder um implante, é porque existiu uma falha na cirurgia. Mas não que o titânio foi rejeitado pelo corpo. O titânio é um tecido onde nós fazemos placas para cirurgias de fraturas, múltiplas fraturas. Então, esse tipo de metal, ele não é reconhecido pelo corpo. Então, ele não é rejeitado. Então, quando a gente coloca o implante ali dentro, o corpo tenta cicatrizar, abraça esse pino e sobre ele depois nós conseguimos fazer a reabilitação. Existem outras técnicas, como eu disse, da colocação do dente diretamente. Então você perdeu um dente, bateu, você caiu hoje, tá? Foi ao consultório, nós já conseguimos ir lá, falou, olha, infelizmente você perdeu o seu dente, fazemos um estudo muito rápido, tira-se uma tomografia e, sendo possível, faça a remoção do dente, que já está, já tá perdido, né? E já instala o dente no mesmo ato. A grande vantagem disso, o que é? É que quando você fixa o implante no buraco da raiz que você acabou de tirar, ao redor você tem a papila dentária. E essa papila nós conseguimos moldar Olha só. tal e qual era o seu dente anterior. Uau. Ou seja, você está com esse dente da frente, você sofreu um acidente hoje, acabou de perdê-lo. A papila está ao redor. Então, só que a raiz, o dente já está condenado. Não existe super bonder para dente, gente. Não existe. Sim. Então tem que ser feita a remoção. Quando você faz a remoção e você coloca o implante no mesmo dia, essa papila está ok. Então nós conseguimos colocar o implante e moldamos a papila. E nós seguramos a papila na posição original. Ou seja, a coroa do dente entra exatamente dentro da gengiva. Nenhum de nós vamos conseguir perceber a diferença. Perfeito. Olha, muito bacana. Isso é uma técnica bem atualizada e fundamental. E muito bom saber que esse serviço está disponível lá na Brazilian Smile Clinic. Newton, eu vou te dar um minutinho, porque a gente está recebendo muita pergunta, para a gente Tem ter bastante. certeza, para você voltar e ver que ninguém ficou para trás. Antes de passar de novo para o Newton, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, do Jay Moraes, que ele pergunta. Na verdade, é um comentário. Um horror esses dentes de porcelana das celebridades. Que moda é essa? A gente, inclusive, estava conversando sobre isso. Não só esse, mas vários outros tratamentos, né? Sim, Que são usados por estética, né? Sim. Não estamos aqui para julgar e condenar. Porém, essa técnica, com a sua opinião profissional, é necessário? Tem prós e contras? Quando coloca, depois tem alguma coisa que pode acontecer com o dente? Vamos lá. Assunto polêmico, hein, Jay? Jay, O assunto é muito, muito polêmico, mas existe sim uma grande vertente. Hoje em dia a mídia, existe muita questão estética explorada. Então todo mundo quer nascer com dentes bonitos, mas nem sempre as pessoas nascem com isso. Existem pessoas que ganham dinheiro só pelo fato de ter nascido com dentes bonitos. Não é? Então, assim, existe um apelo estético. E nós temos que, nessa hora, orientar o paciente aos excessos. Então, veja bem, para que você possa ter
como ele citou os artistas, não é? Eles trabalham com imagem, então todo mundo tem que estar muito bem perante as câmeras e ganham, é o business dessas pessoas. Então, as facetas dos laminados, existem algumas técnicas. Basicamente, eu costumo resumir a situação como se você colocasse uma lente de contato verde ou azul nos seus olhos, que não é da cor. Se você olhar, você vai perceber que ela é um pouco mais grossa. Não existe milagre. Se você tem um dente que está nessa área aqui, e você colocar alguma coisa sobre, obviamente, essa sua boca vai ficar maior. O perímetro da sua boca vai aumentar. Se você tiver uma boca pequena, o laminado vai ser bem-vindo. Percebe? Você vai trazer a normalização do sorriso. Acho que eu poderia fazer, então, né? Se você tiver um sorriso muito largo, muito cuidado. Muito cuidado. Porque não existe como você não colocar um anteparo na frente de alguma coisa sem aumentar o tamanho. Isso é uma coisa muito óbvia. Porém, existem alguns profissionais que falam, não, ele é totalmente preservadora. Os laminados preservam os dentes. Não é bem assim. Se você não fizer o desgaste para que essa faceta possa encaixar ali, você vai estar aumentando o perímetro do seu sorriso. E isso, às vezes, é desastroso. Então, é o que o Jay está comentando agora. Ele está dizendo, olha, perdeu-se um pouco a naturalidade, mas todo mundo tem direito a buscar um sorriso. Algumas pessoas se sentem muito bem, Jay, com esse sorriso que você particularmente acha horroroso. A minha posição, como Dr. Valdemir, sim, eu também tenho a mesma opinião que a sua. Acho que tem que ter um pouco do limite. Mas os pacientes nos buscam muito no consultório com essa ideia. Doutor, eu quero fazer laminado de fora a fora. Qual é a sua opinião? A minha opinião eu busco levar a felicidade ao paciente. Ele busca os nossos serviços para viver melhor. Se eu observar que o laminado se enquadra bem, nós fazemos. E algumas vezes os pacientes se decepcionam. Doutor, mas eu gostaria, você não faz? Falo, neste caso eu não vou fazer. Porque eu tenho a opção de não fazer. Porque ele não vai ficar feliz. Porque eu consigo ter essa visão clínica um pouquinho antecipada. Bom de fato, exato. E quando eu sugiro, olha, você precisa fazer um desgaste. Não, mas daí não, porque daí não é igual o Google diz. Exato. Mas é claro, mas o Google só diz a parte que interessa. A parte que interessa. Deixa eu só confirmar com a Por produção, favor. porque nós estamos com o tempo estouradíssimo aqui, a gente já Que o passou. assunto rendeu, né? O assunto Bastante. rendeu, nós estamos aqui, Que a bom, gente fico tem feliz. tempo para mais uma pergunta? Ok, pessoal, rapidinho, então vamos tentar aqui resumir mais duas perguntinhas, Nilton. Perfeito. A gente vai mudar um pouco já então de assunto e a gente vai para a parte do canal. A Ana Stone, ela pergunta, sempre que se faz um canal, é realmente necessário colocar uma coroa? Pois aqui na França é quase que de praxe colocar uma coroa, mas sei que no Brasil muitas das vezes não colocam, só colocam uma resina e pronto. O dente pode durar muito mais tempo assim? Nessa questão do canal, então. Polêmico também esse assunto. Polêmico. Um assunto europeu. No Brasil nós não adotamos. Nós adotamos uma coroa quando nós temos uma fratura de dentes. Ou quando você precisa fazer uma bridge, um preparo de um dente, que se faz necessário você preparar esse dente para receber essa coroa e protegê-la. E em Europa não. Em Europa, quando você faz um canal, eles preconizam fazer um pino e uma coroa. No nosso consultório, nós adotamos ainda um padrão brasileiro. Eu acho uma judiação. Você pode ter o seu dente a vida toda, porque você vai cortar ele para que você possa colocar um pino e uma coroa. Para os padrões europeus, sim. Infelizmente, é assim que eles veem. Nós sempre colocamos as duas opções ao paciente e ele nos dá o consentimento. Aqui, infelizmente, na Europa também, tudo é assinatura. Então, fazemos um consent form e o paciente entende e faz a sua opção. Mas eu particularmente prefiro que você tenha dentes naturais. Infelizmente, a produção acabou de me informar, a gente não tem tempo para outra pergunta. Tempo. Pedimos desculpa, pessoal, eu sei que tem muitas perguntas, mas a gente vai encaminhar todas para o doutor, para o pessoal da clínica e pedir que eles possam estar entrando em contato, respondendo, tirando as dúvidas de vocês. A gente fica aqui o convite aberto. Vai ser um prazer Dr. poder Valdemir, responder a todos vocês. E para voltar, as portas estão abertas. Claro, vai ser sempre um prazer. Quando puder e quiser aqui, o assunto rende, tem muitas dúvidas. Tem muitas outras coisas que eu tinha
tinha aqui na minha pauta também para falar, mas o assunto rendeu. Infelizmente o nosso tempo aqui é limitado. Para você que gostou da nossa entrevista, para você que curtiu as dicas, super dicas aí do Dr. Valdemir, deixa o coraçãozinho aqui agora pra gente. E não se esqueçam, pessoal, vocês que quiserem entrar em contato com o doutor, os contatos aí, os detalhes da clínica Brazilian Smile Dental Clinic estão aí na tela para vocês. O telefone é 020 3730 7726. Eu vou pedir para a produção jogar aí o endereço, o Facebook também da clínica, para o pessoal que está em casa anotar direitinho. Tá aí, pessoal, 42 Harley Street, no segundo andar. E o postcode é W1G9PR. E para quem quiser acompanhar o trabalho e os serviços no Facebook, o Facebook é Brazilian Smile Clinic. Tá aí, eu espero que vocês tenham anotado. Muito obrigada mais uma vez, foi muito boa a entrevista. Apesar da gente não conseguir responder todo mundo, a gente tirou aqui muitas dúvidas. Acho que a dica sobre a maneira de escovar os dentes, o tipo da escova é super válido e são coisas que realmente fazem a diferença na nossa vida.